Na geometria espacial, nós começamos o estudo das figuras tridimensionais. Então, por exemplo, como mostrar na figura a pirâmide em vermelho, a esfera amarela ou o cubo em azul. E nós vamos estar interessados em propriedades dessas figuras, como por exemplo o volume, que seria a quantidade de espaço que é encerrada por esses sólidos, ou se fosse uma embalagem, por exemplo, seria a capacidade. A área de superfície, que seria a superfície da área exterior do sólido, que poderia ser interpretado, por exemplo, o quanto eu precisaria para pintar o sólido, ou então para encobrir com algum material. E em comprimentos, como por exemplo o comprimento das arestas, eu posso estar interessado, por exemplo, no, no comprimento da aresta dessa pirâmide, eu posso estar interessado no diâmetro da esfera, eu posso estar interessado numa diagonal de uma face do cubo. As figuras tridimensionais mais básicas são os poliedros, que são análogos tridimensionais dos polígonos. Assim como os polígonos são uma sequência de segmentos de reta, os polígonos possuem faces, que são polígonos por si próprios. Então, aqui é um exemplo. Aqui é um polígono que tem, por exemplo, faces pentagonais em vermelho ou faces triangulares em amarelo. As arestas são os segmentos de reta que, se tornarmos as faces como figuras bidimensionais, elas fazem o papel dos lados. Exemplos de poliedros são os chamados sólidos platônicos, que são os poliedros em que todas as faces são iguais. E são eles aqui embaixo: o tetraedro regular, o cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Vamos dar uma olhada então sobre as unidades de volume que vamos utilizar. Então, no sistema métrico, temos, por exemplo, 1 metro quadrado, que seria um cubo de aresta de 1 metro, como está à direita. Então, Então, se dividirmos cada aresta em 10 pedaços, então cada pedaço vai ter 1 decímetro de aresta, né? 1 decímetro equivalente a 10 centímetros. Então, se formos ver quantos decímetros cúbicos nós temos no metro cúbico, né? Então nós temos 10 vezes 10 e vezes 10, que dá 1000, né? Então, por isso que 1 metro cúbico é equivalente a 1000 decímetros cúbicos. O decímetro cúbico ele é uma unidade bem importante e especial, porque ela é a que dá a definição de 1 litro. A definição de 1 litro é equivalente a 1 decímetro cúbico. Então é como se fosse um cubo, como esse mostrado aqui, né? Um cubo de 10 centímetros de aresta. Então podemos fazer a mesma coisa com num decímetro cúbico, quantos centímetros cúbicos tem? Então a gente tem uma aresta de 10 centímetros, então nós temos aqui 10 cubinhos de altura, né? Então, se nós formos contar, vai ser equivalente ao do metro cúbico, né? Nós vamos ter 1000 desses cubinhos. Então, 1 decímetro cúbico é equivalente então a 1000 centímetros cúbicos. Tá? E, bom, e como isso é 1 milésimo de 1 litro, então 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 mililitro. Né? Talvez uma relação que esteja faltando aqui só para deixar claro, né? É que então 1 metro cúbico é equivalente a 1000 litros. Então, essas relações são importantes de se guardar, né? Que 1 decímetro cúbico é 1 litro, isso é a definição, e que 1 metro cúbico são 1000 litros, e centímetro cúbico e mililitro são a mesma coisa.